musicalidade sempre nos encantam. Imagine então quando isso vem em dobro. E tudo isso associado a grandes pitadas de pesquisa sobre nossas raízes, que vão além da música e chegam até a culinária. Exatamente. No Persona de hoje, Célia e Selma. Célia, Selma, sejam muito bem-vindas. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, isso aí é fácil de aceitar. Como é que a gente ia recusar um programa desse? A gente gosta muito, estamos sempre de olho, assistindo as entrevistas que vocês fazem, sempre muito interessantes. E hoje, pelo que eu vejo, 2 cadeiras em vez de uma, né? É, inaugurando aqui esse espaço. Beleza, né? A dupla. Que honra para nós, gente. Bom, vocês não começaram nesse gênero musical, né? No sertanejo, na música caipira. O que fez com que vocês adotassem essa vertente musical? Acho que foi primeiro a mudança geográfica. A gente morava no Rio de Janeiro e não cabia esse tipo de repertório lá. A gente trabalhava mais com MPB, até os palcos eram outros, vamos dizer, né? Uma vivência bem diferente do que acontecia no Rio e do que acontecia em São Paulo. E quando nós chegamos em São Paulo, a gente veio para trabalhar, isso foi depois segunda metade dos anos 70. A gente veio trabalhar numa casa noturna para cantar a música mais, assim, sofisticada, MPB. E quando nós chegamos lá, nós falamos assim, nós estamos em São Paulo. Poxa, aqui tem esse império musical vasto e rico da música caipira, música de raiz, Vamos né? aprender, né? E nós começamos a voltar para aquelas músicas que a gente cantava quando era criança, mais brejeiras, né? A gente via naqueles filmes do cinema nacional, a Adelaide Quioso com a Eliana cantando. E resolvemos misturar, vamos ver o que dá. E foi a nossa sorte, porque logo assim um diretor de uma gravadora, que estava iniciando aquela gravadora, estava buscando elenco, artistas para o elenco. Gravadora 3M, o Moacir Machado. E ele, não é que ele estava lá, nos ouviu cantar e falou, eu quero vocês gravando esse gênero que vocês estão... Quer dizer, nem deu confiança porque a gente já vinha cantando há tanto tempo. Mas, sabe, foi apenas uma volta às origens, eu acho, né? Nós somos interioranas, né? Somos de Minas, então tudo isso parece que a gente pensa, puxa, nós estamos aqui sentindo em casa. Essa que é a verdade. E começamos absorvendo todo aquele pessoal que nos ensinou muito, as Galvão, né, as duplas. E grandes violeiros, né, as vozes, eu comecei a prestar muita atenção nas segundas vozes, que na MPB eu já não ligava com essa, com tanto, sabe, com tanto foco assim. Eu achei que eu tenho que ser boa na segunda voz, eu vou caprichar nisso aí. Então a gente começou a ver repertório e tudo, e aí tomamos de amores, misturamos a isso também folclore. Nós sempre gostamos muito de andar para o meio desse Brasil para ver o que está acontecendo. Então, tudo isso... É uma riqueza cultural riqueza impressionante, né? Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Agora, vocês são irmãs univitelinas. Sim. Quer dizer, nasceram no mesmo dia, 2 de novembro, vocês estavam falando, né? Do mesmo óvulo. E tiveram mais 7 irmãos. Mais, menino, que isso? Mais? Quantos? Quer dizer, veio mais depois. Tem razão, antes de nós, né? Mas o total mesmo, na hora que fechou a fábrica, 12. 12? Quer dizer, a casa de vocês lá em Ubá devia ser uma festa, né? Uma festa. Como é que era a coisa lá? Ó, eu me lembro na mesa, aquela coisa, família italiana, né? Ambos os lados. Casarim, Mazei. Então, quando se juntava todo mundo... Quando chegava meu pai, as coisas mudavam um pouco, havia mais silêncio. Enquanto ele não se sentava à mesa e começava a comer, ninguém começava. Mas daqui a pouco,
acabou a hora da refeição, aí já era uma balbúrdia, cada um falando mais do que o outro, e numa muita altura, brincadeira. Numa altura, eu não sei, sabe? Não sei como é que a gente não ficou com problema de audição. Ou família para falar alto, né? Ruidosa mesmo, bem italiana. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu Celidônio, o pai de vocês, Sim. que era uma personalidade da região. Mas a gente já pode adiantar que por um tempo ele tocou bombardino na banda da cidade, né? Foi uma influência musical para vocês? Bem forte. Quando a gente nasceu, papai já não era músico mais, né? Claro, tinha que criar aquela filharada e músico, né? Ainda mais tocando bombardino, que é um instrumento que se prestava àquela formação de banda, né? Um solista, né, coitado? Como é que ia fazer, né? Então, ele foi largando aos poucos, mas ele largou, sim, o instrumento. Mas a música lá em casa, que tinha aquela eletrola, com os pezinhos em palito. Eu tenho até hoje aquela memória afetiva dessa eletrola, a importância dela na nossa vida. Os discos, 78, dele ouvindo ópera. E, como ele era italiano, ele nos ensinava a cantar italiano, desde gente muito pequenininha. Então, esse foi o papai, foi a influência dele Foi na uma nossa vida. influência muito grande, porque, além de tudo, antes da eletrola, havia o rádio. Né? E a gente cresceu, passava para lá e para cá, e o rádio sempre ligado sobre uma cabeceira, uma cristaleira. Né? A gente não tinha alcance, não podia alcançar, a criança não mexia, mas ouvia. A gente passava para lá, ouvia. Ouvia o gosto musical deles. Papai, ouvindo as músicas. Mamãe ouvia os cantores do rádio, ela ouvia, ela era louca pelo Francisco Alves, Carlos Galhardo, né? Nora Ney, que nós ouvimos muito. Ouvimos Ângela Maria, Dalva de Oliveira. Então, a gente ia passando, correndo para lá, brincando, mas estava ali, entrando nos nossos ouvidos, essa música, né? Muito bom. Agora, quando vocês tinham, acho que 5 anos, não sei, seu pai levou vocês para cantar num programa de calouros, num circo, uma coisa assim? Nada, menino. Calouros? Não. Nós fomos cantar num circo, porque o circo chegava na cidade e passava um carro com alto-falante, ou então aquele homem andando na rua com o megafone, né? E anunciando, alô, alô, criançada, ô, pais e pai, mãe, levem suas crianças ao circo que vai ter um concurso para eleger a criança que cantar melhor, vai ganhar 50... Não era reais, sei, não, o acho que que era, era, né? muito, Sei. sei lá E 46, 47, não me lembro. Sei que é o seguinte, era uma grana boa. Aí o papai sempre fazia a gente cantar italiano, aí que ele caprichou. Passou a segunda voz para a Selma, né, Selma? E nós fomos cantar. Aí a minha mãe, ela era muito habilidosa na costura. Então, ela fazia uns vestidos lindos para nós. E nesse dia, ela nos vestiu com 2 vestidos de organza brancos, rodados, engomou as saias, fez pituquinhas no cabelo da gente, partia no meio, assim, fazia 2 pituquinhas, e nós, 2 laços de fita enormes, assim, absolutamente iguais. Eu me lembro que quando nós saímos de casa, o papai falou assim, vocês vão ganhar. E as duas entraram, dorme, dorme, bambina mentre io velho per te. Aí já ganhou. Agora, sabe o que aconteceu? Nós ganhamos o prêmio e a gente ficou com aquele dinheiro na mão. Mas a gente já tinha combinado o que ia fazer com o dinheiro, né, Selma? Foram comprar rocambole na padaria. Ah, tá sabendo, né? Tá sabendo da nossa vida. Era uma padaria italiana, padaria Amazônia. Gente, o rocambole piscava pra gente. Não tinha quem não passasse lá, não ficasse babando. Deste tamanho. Partimos no meio. Não foi dividido entre 12, metade para cada um. Cachê de vocês, né? Certo? Primeiro cachê. Agora, a pergunta que você fez, a gente foi, não digo trabalhar, porque não se ganhava, mas havia um programa infantil na rádio da nossa cidade, chamado A Hora do Guri. E como a nossa irmã mais velha era radialista, uma pioneira, radialista, radioatriz, né, locutora, e ela nos levou e falou assim com o dono da rádio, elas 2 podiam fazer o comercial nos intervalos, e que a gente entrava cantando o refrigerante, comercial do refrigerante local. E assim nós começamos ali como garotas propaganda do refrigerante. Vamos, maninhos, felizes, contentes, beber abacatinho, o refrigerante que nos dá prazer. Levanta o
Muito bom. Enquanto isso, a molecada toda no auditório ganhando abacatinho. E o nosso cachê, abacatinho. Abacatinho. Bom, o Bá deu ao mundo outras figuras ilustres além de vocês. E uma dessas pessoas, né, se tornou conhecida aí no mundo inteiro e a gente preparou um quadro sobre essa pessoa. Sim. Olha só. Ari Barroso nasceu em Ubá, Minas Gerais, em 1903. E aos 6 anos de idade ficou órfão e foi morar com a tia-avó que lhe ensinou a tocar piano. Aos 12, ele já era auxiliar de pianista no cinema de sua cidade. E aos 15, compôs a sua primeira música. Foi para o Rio de Janeiro a fim de estudar Direito, mas logo se enturmou com a boemia carioca e abandonou os estudos para tocar em cinemas, teatros e cabarés da cidade. No início dos anos 30, florescia a era de ouro do rádio. E Ari desenvolveu seus múltiplos talentos como locutor, humorista e animador. Fanático por futebol, transmitiu pelos microfones da Rádio Tupi do Rio de Janeiro a derrota do Brasil para o Uruguai no Maracanã em 1951. Depois disso, nunca mais narrou uma partida esportiva. Entre seus grandes sucessos musicais, a memorável Aquarela do Brasil, que tem mais de 400 versões gravadas. Célia e Selma foram vizinhas de Ari Barroso em Ubá. E além da amizade que durou até o fim da vida do compositor, elas se dedicam a preservar a memória desse grande nome da nossa música popular, através de gravações e apresentações por todo o Brasil. Espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Eita, que coisa lembrança linda, boa. que homenagem bonita. Eu acho que o Ari está Selma. impregnado, né? É uma coisa assim, aonde a gente vai, a gente leva o Ari, porque é um orgulho para nós, um dos maiores compositores do Brasil, ter sido amigo do papai, vizinho da família e um inspirador nosso. E uma coisa interessante, a nossa cidade naqueles tempos do Ari, que nós não éramos nascidas ainda, né? Quando ele ainda vivia lá, tinha uma pracinha, que ainda existe, mas as coisas mudaram muito, era uma cidade muito pequena. Então, ali naquela pracinha, eram 3 casas de um lado, 5 casas de um lado, 5 de outro, a igrejinha lá na frente. E aqui, do lado de cá, o sobrado, onde o Ari passou a viver quando ele ficou órfão de pai e mãe. Menino ainda. E foi assim que meu pai começou a conviver com o Ari e fotografou o Ari muito. E vocês se dedicaram, né, à vida do Ari. Sim, nós Bastante. fizemos um trabalho que eu tenho muito orgulho dele, acho que é um dos melhores discos que a gente tem, pelo menos eu considero, que é Ari Mineiro, porque a gente percebeu que o Ari estava muito internacional, muito brasileiro, em Minas Gerais. É impossível o mineiro, a gente acredita até hoje, que é impossível um mineiro não ter aquele amor muito grande por sua terra, um bairrismo, né? É uma coisa assim que está... Então, vamos tentar descobrir a alma mineira do Ari através das composições deles. E surpresa, então, foi uma hein? pesquisa, né, Célia? Muito grande. E muita surpresa, porque a primeira música do Ari, ele tinha 16 anos quando compôs, é uma toada brejeira chamada Teu Zóio, de 1918. E a gente gravou essa música também nesse disco. Oh, meu amor, minha vida, oh, criatura, já não posso trabalhar, pois teu zóio me tortura. Oh, meu amor, minha vida, oh, criatura, já não posso trabalhar, pois teu zóio me tortura. Agora, muitos anos mais tarde, vocês participaram de um espetáculo coreografado por uma outra personalidade de Ubá, também em homenagem ao Ari Barroso. E ele mandou um depoimento aí para vocês. É mesmo? Que maravilha. Oi, conterrâneos. Olha, quero dizer para vocês que eu estou muito contente e feliz por vocês serem entrevistados por esse programa tão maravilhoso que é o Persona. Né? Vocês merecem. Gostaria também de lembrar vocês que na época que eu montei o espetáculo O Canto da Minha Terra em homenagem ao Ari Barroso, quando estava pronto, eu falei assim,
vou convidar a Célia e a Selma, porque elas são duas pesquisadoras da obra do Ari Barroso, para participar do espetáculo. E foi um gol da minha parte, porque foi maravilhoso. O espetáculo abria-se com as duas no palco, contando casos da juventude, da adolescência, do Ari Barroso, delas, do pai e da pequena cidade que nós nascemos, não é? Ubá. Depois, no meio da obra, elas cantam no Rancho Fundo. No rancho fundo, de olhar triste e profundo. São duas estudiosas, merecem isso que está acontecendo com vocês, viu? E queria dizer que eu sou um conterrâneo muito amigo de vocês. Qualquer coisa, apesar da gente estar se ligando pelas redes sociais, qualquer coisa que vocês precisarem e qualquer outra novidade, eu vou chamá-las para participar aqui do Balé Estágio. Um grande beijo e até a próxima vez. No rancho fundo. Gente, que coisa Que bonita. lindo Obrigada. mesmo. Como é que Olha, foi? foi um momento inesquecível para nós. Por duas razões. Uma, o Ari, né, é certo, uma espécie de um prêmio pelo trabalho que a gente faz, né, dedicado ao Ari. E o reencontro com o Décio, essa figura importante. Ele e a Mari, que eles têm um valor imenso. Oh. Que bom lembrar dele. Que bom, obrigada, gente. Bom, aos poucos a música ia ganhando cada vez mais espaço na vida de vocês, até que um dia vocês resolveram se tornar artistas profissionais, não foi isso? Sim. Mas vamos deixar essa prosa para o próximo bloco? Vamos. Pode ser? Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para a nossa conversa hoje com a Célia e a Selma. Bom, agora chegou a hora de falar do seu Celidônio Mazei, né? Uma personalidade marcante não só em Ubá, mas também em toda a região da Zona da Mata de Minas Sim. Gerais. A gente preparou um quadro sobre o É pai mesmo? de vocês. Ah, que Olha beleza. só. Celidônio Mazei nasceu na região da Toscana, na Itália, em 1888 e chegou ao Brasil quando tinha apenas 8 anos de idade. Na juventude, trabalhou em lavouras de Minas Gerais, enquanto se dedicava aos estudos da música e da pintura. Mas bem cedo se interessou pela fotografia e passou a fotografar tudo e todos, naqueles tempos em que uma foto era um mistério quase sobrenatural. Em 1925, Celidônio expôs os seus trabalhos na cidade de Ubá e acabou sendo convidado para morar lá com a sua família. Já estabelecido com estúdio próprio, Celidônio fotografou as personalidades da região, as festas cívicas, os eventos sociais, os carnavais e funerais e os acontecimentos marcantes, como a passagem do dirigível Zeppelin por Ubá em 1930. Suas lentes registraram com sensibilidade o estilo de vida e as transformações que iam acontecendo na cidade. Celidônio foi testemunha e cronista da sua época e da sua região, e com seu trabalho eternizou a evolução social, política e cultural de Ubá e de várias cidades da Zona da Mata. Um pioneiro, portanto, que deixou como legado uma rica documentação sobre a cidade que ele adotou como sua. Ê, papai, Eita, Segura pai. o coração. segura o coração mesmo. É. Imagina a gente crescer com um laboratório fotográfico dentro de casa. Que coisa. A gente com aquela intimidade, até hoje, eu sei como é que é o cheiro Daquela daquela química. química toda para revelar a foto. O prazer de ver aquelas chapas de vidro se transformarem em imagens, né? E depois não é isso, as dificuldades dele para criar família na profissão. E quantas vezes meu pai enfrentava viagens difíceis naquele tempo, para ir para o Rio, pegar o trem, Maria Fumaça, para comprar equipamento.
Não é só equipamento, ele comprava manual, ele aprendeu sozinho. Sozinho, sabe? a arte fotográfica. Então, a gente ficou sabendo que na época da guerra, ele fez filmes. Como? Porque não chegava os filmes O material não alemães chegava. lá, né? Aliás, tem um filmezinho de vocês dançando uma quadrilha, não tem? Você Ah, está porque ele falando? também 16 filmava em milímetros, 16 ele filmava milímetros. também, filmava também. Senhores, presta atenção na história que eu vou contar. Saímos de muito longe, com os olhinhos a chorar, e a rede ficou sozinha, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu acho que na nossa geração, sem medo de errar, nós somos as pessoas que mais fomos fotografadas. Quando criança. Porque ele usava aquele filme de rolo. Então, quando ele fazia foto, aqueles que foram fotografados no início do filme, Somazei, que dia que vai ficar pronta a minha foto? Então, ficava aquela cobrança. Quando ficava faltando 3 ou 4 negativos, né, que se chamava, ele pegava nós duas em qualquer Do circunstância. jeito que a gente tivesse. Tem fotos daquela nossa ali no carrinho de bode. Aquele carrinho, gente, a memória afetiva tem que falar alto mesmo. O nosso avô que fez o carrinho para nós. Que ele fazia charretes, avô materno. Agora, você imagina a gente andando com carrinho de bode. Isso não existe, gente. Não é? Agora, meninas, no curso ginasial, vocês criaram um conjunto, o Conjunto Garotas, Pra você ver. que parece que foi o primeiro, um dos primeiros conjuntos instrumentais femininos do Brasil. Mulher tocando baixo, Pois é. mulher tocando Eu. bateria. Bateria. Como é que era isso naquele tempo? Olha, a gente fez isso de brincadeira. Colégio de freira, aquela educação muito rígida. Você não podia olhar para o lado, não podia ter um fiozinho do cabelo. Eu me lembro que as meias, elas tinham que ser até aqui debaixo do joelho, porque a saia tinha que cobrir. Não podia ficar um pedacinho de... Quantas vezes a gente queria enrolar as meias? Não podia, porque senão ia aparecer um pedacinho da perna. E por aí vai. Eu não podia isso, não podia aquilo. Mas, então, tinha uma salinha de piano, né, Selma, que a gente gostava de ir lá com uma coleguinha nossa que era pianista. Na hora do recreio, nós íamos para lá brincar. E assim começamos, né, Selma? Começamos assim. A primeira apresentação nossa foi quando nós nos formamos, mas isso muito amador, muito amador. Nos formamos como professoras primárias. Então, o nosso paraninfo foi o Malbataan, o professor Malbataan. Sim. Júlio César então, nós de Mello pedimos... Souza. Exatamente. isso. Quase que ele não chega, porque tinha chovido muito e a estrada não era asfaltada, ele ficou atolado. Mas o Malbataan, nós fizemos uma apresentação primeiro, nós suamos para pedindo às freiras para que a gente pudesse se apresentar. Aí nós nos formamos e achamos uma brincadeira muito boa. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um grupo? Ana Mares, né, no piano. A irmã dela, Lises, que tinha apenas 12 anos, as duas se revezando no piano. No acordeão e piano. A Terezinha na guitarra, eu no baixo, a Célia na bateria e está faltando a Geni no saxo. No saxo. E ela tocava na banda do pai dela, banda de rua. De rua. E eu tocava bateria. De que jeito? Eu pegava um ônibus e viajava 110 quilômetros, né? Não importava se era poeira ou se era barro, dependendo da época do ano, e ia ter minhas aulas com o Miltinho, que foi baterista do Jô há muito tempo, né? E ele morava em Juiz de Fora e ele que me deu... Mora, né? É? Mora, tá bem. Ele. Mora até hoje, mora. Grande amigo Miltinho. E a gente assim, viajou com esse conjunto, fizemos programas de televisão na Tupi, na Excelsior. Né? Nós viajamos Norte e Nordeste, uma excursão incrível, 45 dias. Naquela época do Nordeste, sangrento. Bom, todo adolescente tem aí seus segredos, né? Mas vocês arranjaram um jeito de conversar, né? Sem que os outros soubessem o que vocês estavam dizendo. Vocês criaram um novo idioma aí. Como é que é? Que truque é esse? Lá na bicicletinha estava do Lanfa. A tigem, tais do Lanfa, dita era para Tifre. Seva de tem? Significa, ela falou assim, ela não sabe o que nós estamos falando. Aí ela respondeu, a gente está falando de trás para frente. E vocês falam assim até Sim, hoje? conversamos normalmente. Ô, Claro, Cris, isso eu vou nos te salva dizer. de cada uma. Isso que eu ia falar. Porque às vezes vamos dizer que está na frente de um contratante. Aí o contratante oferece um cachê. A gente acha que não é justo, que poderia ser mais. Aí eu falo para ela, tu me culpa. Aí Eu já ele, entendi, Não, muito- nada não. Já falei para ela, muito pouco. Então pronto. Já passou o recado. Precisamos aprender isso aí. É Silfa, quer dizer, é fácil. Silfa.
Só trocar as sílabas. Só trocar Nossa, sílaba, mas né? nessa rapidez não é para mim. Treino, né? Desde sempre. Bom, meninas, vocês se formaram professoras, né? Sim. Que era uma das carreiras, vamos dizer, indicadas para as mulheres na época, né? Ser professora, chegaram a lecionar. Sim. Mas um dia vocês tomaram a decisão de se tornarem profissionais da música. Como é que foi esse momento? Acho que um dos mais difíceis da nossa vida. Imagino. Não porque nós estávamos indecisas sobre o que fazer, não. Nós já tínhamos a certeza do que queríamos, porque como seria isso dentro de casa? Naquela família tradicional que as filhas eram criadas para quê? Ser professora, sim, mas casar, ter filhos, e o enxovalzinho pronto, mamãe já tinha comprado com tantos sacrifícios, e nós chutamos aquilo pro alto, né? Foi duro, foi muito difícil. Foi muito difícil. E nosso pai, não. Eu acho que o papai ele sempre incentivou nós duas. Eu acredito que ele fez a gente sentir que a gente não era... Como se a gente fosse alguma coisa fora do comum, não sei o quê, não sei como identificar. Eu acho que outra coisa também, Selma, a gente já conversou sobre isso uma vez. O papai, a veia artística dele era muito grande. Então, ele entendia, quando a arte nos chamava, estava nos chamando, por que ele ia podar se ele não foi podado? Ele não conseguiu, né? Mas eu acho, sei lá, na minha opinião, que como ele exibia muito a gente, de repente a gente ficou meio exibida também, sabe? Então nós tivemos que aparecer de algum jeito, sei lá. Foi naturalmente, tudo foi muito espontâneo. Sabe, eu acho que a facilidade de entrar num programa de televisão com o Conjunto Garotas, e a gente sonhava muito, achava que tudo era fácil, né? O Brasil, naqueles tempos, era o país do futuro. Todo mundo sonhava. Otimismo, né? Todo mundo acreditava, era um otimismo Anos 60, gente, que maravilha que era. Era um otimismo generalizado. E nós fomos aqui, nós temos que ir para o Rio, porque o Rio era o Rio tinha acabado, quando nós chegamos no Rio, ele ainda estava respirando aqueles ares de capital da República, claro. Não é? Tudo acontecia no Rio de Janeiro. E, geograficamente falando, muito fácil para nós, porque era fácil, muito mais fácil chegar no Rio, por exemplo, do que em São Paulo. Né? Mas como é que foram esses primeiros tempos lá? Porque, além de vocês irem estudar música na Universidade Federal, vocês já tinham algum trabalho em vista ou não? Não. Olha, nós tínhamos uma coisa, Cris, a gente costuma dizer assim, a gente batia nas portas e as portas se abriam. Gente, mas pensem vocês, como é que era o Rio de Janeiro naquele tempo? As emissoras de televisão, as poucas, com orquestras, né? Sim. E formando elenco, tinha que aparecer muita coisa, muita novidade. Isso aqui é a coisa mais nova do que, ou seja, novidade maior do que chegar. Duas gêmeas idênticas, não havia antes. Bateria, outra tocando contrabaixo, cantando em dueto. Foi fácil, não foi difícil, não. A gente, agora, precisava ter coragem. Aí foi conosco o Zé Maria, que era o pianista que tocou um tempo com a gente A irmã dele era pianista do Conjunto Garotas, foi... Loreto? Eu te digo assim, nós meio que fugimos, nós não tivemos permissão para sair de casa, para mudar essa vida. E foi um tempo assim meio difícil, que eu vou... Talvez, acho que nem a nossa família sabe disso, mas vai ficar sabendo agora. Porque a gente escondeu para dizer que nós fomos vitoriosas. Mas no início, a gente fez amizade com o pessoal que alugava apartamentos por temporadas. No Rio? No Rio. Então, assim, a gente ficava uma semana no apartamento, às vezes não tinha móvel nenhum, ou na outra semana em Ipanema, no apartamento bacanão, e a gente... Então, era assim, a gente e o Zé Maria junto nos primeiros tempos. Então, sabe o que era a nossa mudancinha de um para o outro? Uma vassourinha, porque sempre gostamos de limpeza também, das coisas limpas. Também o medo de barata tinha que estar tudo limpo, né? E uma trouxinha com nossas roupas, assim, pouquíssimas roupas. A vassoura aqui. E um spray para matar barata. E uma coisa para forrar o chão, né, botava a vassoura. Botava a vassourinha aqui e as duas, atravessando Copacabana, porque a imobiliária era lá, alugava por temporada. E ali a gente ia uma semana aqui, 15 dias lá, um mês assim, ficamos assim, muito tempo. Aí o Zé Maria tomou outro rumo, ele foi parte do Terra Trio, acompanhou Bethânia, Nária Leão, um grande pianista, até hoje, ainda hoje, recentemente nos encontramos, rimos muito dessas histórias todas. Mas aí, esses primeiros tempos, eu não vou ter vergonha de falar, não, mas os cachês não apareciam nesses primeiros programas. Passamos um período de aperto, sem ter direito a que comer, né, Céu? Mas sempre, uma coisa eu vou falar, sempre com
com aquela ideia de que tudo ia dar certo, Tudo ia mudar, sempre ia acreditando, e a gente rindo, às vezes, das tragédias. Uma vez nós estávamos andando no calçadão Você não vai contar aquela da sandália. andando Não, a no sandália que eu calçadão. comprei, eu sempre gostei de azul, uma sandália azul linda. Ela tinha uma Aliás, tirona era lá. a única que tinha na mudança. É a única que ia na mudança, era essa sandália. Eu não deixei ela ficar para trás. É uma tira enorme, larga, que ficava meus dedinhos de fora. E andando Nós assim- andamos pela... Nós estávamos vindo da TV Rio, lembra, Selma? Do posto 6 andando. E o pelo cachê não apartamento. tinha saído. E o nós cachê, sem dinheiro. Nós fomos buscar cachê e nada de cachê E apareceu. nós sem dinheiro. E Quando nós nós estamos sem andando assim, quando ela andando na calça, assim, quando ela via, assim, ela atola o pé. Eu Era falei, cocô, gente. Eu falei, Selma, eu acho que é. Ah, Pronto. Foi essa ó, e tem mais uma. No Rio de Janeiro, naquela época, tinha um problema de racionamento de água. E nós sabíamos que não ia ter água lá em casa para lavar aqueles pés. As coisas não esquecem. O que que era uma barata perto Aí eu disso? fui pro mar. Depois a gente riu bastante, Ah, né? a gente riu muito disso. Depois que passa, fica Depois que engraçado. passa. Vocês participaram do som psicodélico do Luiz Carlos Vinhas e da momento- Turma da Pesada, do Carlos Imperial. Você vê que são coisas bem diferentes, né? Uma coisa eu vou dizer, Cris e Atílio, nós não recusávamos trabalho desde que fosse trabalho digno. Então tem que cantar em espanhol, em inglês, até bar mitzvah a gente fazia, entendeu? Então nunca tivemos esse problema. Luiz Carlos Vinhas era um nome, e a gente havia conhecido o Vinhas muito tempo antes, numas férias que nós fomos passar no Rio, e a gente ficou encantada com o som que ele estava fazendo. E não podíamos imaginar que um dia, a gente morando com o nosso irmão, Ronaldo, em Copacabana, todo mundo no início da vida e tal, literalmente, batem na porta, o Vinhas com o Miele e o Ronaldo Bosco. Que é isso, gente? Batendo na nossa porta, mas é raro de endereço, né? Não é raro não, estava atrás de nós duas mesmo. Eles tinham visto a gente num programa de televisão, na TV Rio, e acharam que a gente caberia direitinho para um projeto deles, que eles estavam começando. Nós vimos inaugurar uma casa, nós estamos falando no Rio, né? A casa aqui em São Paulo, e foi uma casa que mudou a noite de São Paulo, chamada Blow Up. E viemos. Tivemos de pintar os cabelos de preto, porque era um som meio afro. Né? Imagina, não? As duas branquelas italianas, mas aí pintamos os cabelos de E o preto. mais interessante, os nossos partners. Miele e Lenny Day, Lenny o Day. famoso de croquetes, né? A linha de frente desse show e do som, que passou a se chamar, esse grupo, o som psicodélico de Luiz Carlos Vinhas. Nesse grupo do Vinhas tinha um belo de um guitarrista, fantástico, que se chamava Bruno Ferreira, e depois o Imperial, quando nós... Vou continuar. O Bruno Ferreira simplesmente era filho do grande clarinetista Abel Ferreira. Ficamos desempregados todo mundo quando acabou a temporada nossa no Blow Up. O Abel tinha um grupo chamado Os Velhinhos Transviados. Aí nós fomos cantar Os Velhinhos Transviados. Mas aí, por que eu estou contando isso? Porque nós estamos ali nos apresentando na TV Rio com Os Velhinhos Transviados. O Imperial estava na coxia, que ele ia ser entrevistado depois. Ainda fala coxia hoje? Sim. Coxinha. Agora tem os nomes em inglês agora. Backstage. Aí o Imperial chega para o Abel Ferreira, que era o líder dos Velhinhos Transviados. Quem são essas meninas? Aí o Abel contou que nós trabalhávamos com o filho dele, né? São Paulo estava chegando no Rio. Ele falou, Abel, estou fazendo um grupo aí, que é um grupo para disputar com a Turma da Pilantragem, o movimento Pilantragem que estava nascendo, encabeçado pelo Simonal. Ele iria formar um grupo nesse segmento chamado a Turma da Pesada. E nós seríamos as leves da Turma da Pesada. Vocês
Vocês participaram também de um dos programas de maior audiência da televisão brasileira na época. Então, olha só quem abre esse assunto. Anos 60, 66, TV Tupi, Rio de Janeiro. Moacir Franco Show, 65 pontos de média no Ibope. Auge desse programa. O Boni me encomenda, pega 2 moças dessas famosas do momento, aquelas estrelas, as certinhas, as misses. Vamos fazer um quadro sobre James Bond, que era o auge do momento. Eu preferi escolher 2 menininhas simples, vindas de Minas Gerais, mas com muito talento e graça. Não sei se Célia e Selma se lembram disso, mas para mim são inesquecíveis. Tchau, meninas! Que legal. Gente, que bom. Mas que bom maravilha. falar com você. Que maravilha. Olha, Gêmeas Bond. Eu pensei que ele que não se lembrasse. Mas na época o nosso nome era Gêmeas Bond. Né? Por causa mesmo do James Bond. E a gente entrava meio assim, como direi, não é bem... A gente entrava com umas roupas assim grudadas, com 2 revólveres de brinquedo aqui, assim, 2 entrevistava pistoleiras. as pessoas. E tínhamos os quadros, né, de humor e de música com Moa. Ai, Moa, que bom você dando esse depoimento aí. Obrigada. Bom, e o Japão? Como é que apareceu o Japão na vida de vocês? O que a gente fala? Antes do Japão, Antes e depois. O depois do divisor Japão. de águas na nossa vida. Vocês imaginam o que era ir para o Japão em 1975? Nossa. 2. Mas não foram, no princípio, não foi assim tão fácil, não. Porque apareceu mas aquele negócio do que é do homem, o bicho não come, apareceu um empresário que chamava, né? Japonês, nós estávamos cantando na casa do Ivon Cury, no Rio, Sambão S.A. E ele ali, na primeira mesa, veio falar conosco que queria nos levar para o Japão. Para cantar, e mostrou toda... montamos um grupo, né? E fizemos uma festa, gente. Eu não sei se vocês sabem dessa festa. Esta festa, nós convidamos imprensa, primeira página do caderno, segundo caderno, do jornal, várias coisas. As gêmeas. Agora, vamos para o Japão, aquelas coisas enormes. Aí, Selma, o empresário deu o cano, sumiu. Ai. Aí nós começamos a nos encolher, ficar com vergonha. Não saímos mais de casa, não vamos voltar para a faculdade, não vamos dar as caras. Até que um dia... Mas aí vem o espírito sério, Selma. Sério, Selma. Vamos ganhar em cima disso aqui. Vamos fazer outra festa, agora vai se chamar A Volta das que não foram. Muito bom! E pronto, chamamos os mesmos convidados, no meio foi um sucesso. Mas então, 2, 3 meses depois, a gente recebe um contato de um outro japonês, outro empresário, que ouviu falar em nós e tal, e nos convida, e foi tudo, nós fizemos tudo na calada. Na calada, quando o pessoal percebeu, nós já estávamos no Japão. Eu me lembro do nosso irmão mais velho, o Zé, que morava em Juiz de Fora, na época, fotógrafo também. Ele falou, mas como é que vocês vão para o Japão e não me avisam? De medo de dar errado, né? Mas dessa vez ficamos foi... lá essa temporada. E foi muito interessante. Você imagina, era um mundo completamente diferente. Né? 2 culturas, ainda hoje 75 choca. nós estamos falando. Ainda hoje choca. Mas naquele tempo, que os meios de comunicação eram outros, você conhecia o Japão pelas revistas, uma coisa ou outra. Né? Era um mundo muito novo para nós. Muito diferente. Por isso que a gente diz que é um divisor, foi um divisor de águas mesmo. Porque a gente aprendeu muito. Vocês têm uma versão do Taí, não tem? Em japonês? Japonês? Ah, sim, porque também eles reclamavam lá, os japoneses, porque era uma casa, em cima era um restaurante, embaixo a boate, que era ótimo que era embaixo, porque quando tinha terremoto a gente nem sentia ali, né? O Saci Pererê. No Saci Pererê. E eles gostavam muito da gente cantando, gente. Eles adoravam o samba. Os japoneses até hoje gostam muito da música brasileira. Mas não entendiam o que a gente estava cantando. Gostavam muito do ritmo, né? Eles adoravam o Taí, aquela marcha rancho, né? Eles adoravam. Mas não entendiam. Até que um deles, que estudava português, ele falou... Ele falou para a gente que poderia fazer uma versão
para o japonês, do taí. Ele entendia o que significava taí. Embora a gente não entendesse que se ele botasse palavrão em japonês, nós íamos cantar da mesma forma. Mas sabe o que foi um sucesso? Fomos para a televisão japonesa cantar o taí. Vocês querem ouvir um pedacinho? Claro. Taí, subeteu anata ni ageta, dakara watashi o uragiranai de. Dakara watashi o uragiranai de. Segunda. Sore wa kanashi koi no uta, kami o otasuke kudasai. Anata no wa inakushite, watashi wa ikirarenai. Dá uma ligadinha. Que demais! Muito bom! Foi um sucesso essa música, gente. Olha. Muito bom. Até hoje a gente canta em alguns shows, a gente canta. As pessoas gostam, né? É curioso. Muito. Bom, vamos para mais um intervalo. A gente volta já para falar de tutu com torresmo, frango com quiabo, vaca atolada e muito mais. Pode no ser? nosso terreno. A gente volta já com Célia e Selma. Pronto, voltamos para continuar o nosso papo com a Célia e Selma. E a gente já vai abrindo esse bloco com mais um depoimento para vocês. Vamos lá. Estamos aqui na frente desse quadro, dois irmãos do meu amigo João Calado, filho de Tess Calado e grande músico. Agora, para lembrar das gêmeas Selma e Célia, e eu e meu irmão, que éramos também univitelinos como elas, e chegamos a fazer shows juntos, chamamos até de cromossomos iguais. E agora perdi meu irmão há 6 meses, mas é sempre um prazer encontrar com a Selma e Célia. E sempre que a gente se encontra, a gente canta juntos. E é para nós a nossa grande diversão. Ai, que saudade me dá de você. Ah, que saudade que me faz penar. Saudade do Paulo. Saudade do Paulo. Muita saudade. Você sabe que a gente se trata como irmãos gêmeos, né? Sempre apresentaram nós duas, nossas irmãs gêmeas, nós apresentando os dois como... E ele, o Chico, tem uma importância grande também na minha vida, principalmente, né? Que ele que me apresentou ao meu marido, com quem eu fiquei, casado até o falecimento dele, né? Que tem 2 anos, fiquei 38 anos, né? Jornalista, José Antônio Severo. Então, o Chico que me apresentou o Severo. Foi o padrinho. Meu padrinho. E nós, assim, um carinho muito grande. Recentemente, nós estivemos no Rio e, a convite do dono de um restaurante, nós fomos assinar o nosso nome na pilastra. O Chico, põe perto do meu, põe debaixo do meu. Então, sabe, sempre assim, uma relação muito carinhosa, muito uma respeitosa. irmandade mesmo, né? Vocês fizeram também longas temporadas com Calbi Peixoto, né? Foram aí lotando os teatros pelo Brasil afora. Como é que era, hein? Calbi é uma figura Calbi foi outro maravilhosa. divisor de águas que a gente... Como as pessoas diziam, você é professor, realmente um professor. Ele gostava de estar com a gente no palco e a gente, claro, que gostava de estar com ele ou não. Nós começamos em 1983, numa casa chamada Velho Galeão, no Rio de Janeiro. E quando terminou aquela temporada no Velho Galeão, nós ficamos assim, que pena, que pena. Mas aí nós já começamos a trabalhar numa casa do Chico Recarei, que era o rei da noite no Rio. E numa dessas nós combinamos. Vamos falar com o Chico? Não tem como acabar um show daquele com o Calbi. Aí como é que você falou com ele, Selma? Chiquito, que a gente chama. Chiquito, olha, estamos com um show pronto, maravilhoso, com a maior voz do Brasil. Está só faltando mudar de lugar. Terminou de um lado, vamos fazer. Ele, como? Eu nunca fiz show, nunca trabalhei com show. Era sempre... ele fazia bar, né? Música de bar, trios e tal, mas assim, grande show. Chico's Bar, era grande show. Ele não se metia nessa. Mas, tempos depois, ele falou, vocês me fizeram entrar nessa. Mas foi um sucesso. Aí nós sugerimos o Asa Branca, onde tinha uma orquestra. O show foi um sucesso, ganhou como o melhor do ano e passamos a viajar. Vamos falar agora da Luminada e Luminosa.
Mas antes tem alguém que vai ajudar a gente com esse assunto. É Olha mesmo? só. É uma alegria imensa para mim falar sobre a Célia e a Selma, porque talvez a gente junto tenha vivido uma das experiências mais interessantes das nossas carreiras, que foi a novela Ana Raia e Zé Trovão. E como era uma novela itinerante, nós ficávamos todos hospedados em pousadas, essas coisas assim, uma das lembranças mais carinhosas que eu tenho é de, às vezes, quando depois do jantar, já era meio 9, 10, 11 da noite, muitas vezes a gente se reunia em rodinhas e a Célia e a Selma de violão mais ali em cima cantando uma música. A gente passou talvez mais de um ano juntos, vivendo nesses hotéis, nessas gravações ao longo do Brasil inteiro. E isso nos uniu bastante, porque foi uma experiência muito rica, e ter a Célia e a Selma enfeitando com a beleza e com a música delas todas as cenas, sempre nos deram muito prazer. Eu fico muito feliz e mando aqui um beijo carinhoso para as duas, de todo o meu coração. Que ótimo. Nosso irmãozinho na novela, José Peristão. Que amor, que amor. Um amor mesmo. Um grande ator, uma pessoa muito fora querida. também das horas de gravação, como ele, né, a gente criou uma amizade. Aliás, a novela, o elenco era muito unido, porque a gente ficou muito junto, gente, o tempo todo. Imagina uma novela itinerante, como ele está dizendo, sem uma única cena de estúdio. Foi uma experiência incrível mesmo. O Jaime Monjardim, que foi o diretor, né? Então, ele inovou nesse particular, de colocar esse bando de gente para a estrada e tudo. Tinha lugar que estava o caminhão do Zé Trovão, o caminhão da Ana Raia, e a gente às vezes não tinha nem como ir ao toalete, entendeu? Então, era onde estava. Bom, aí vem a história da cozinha mineira. Vocês escreveram livros, fizeram programas de TV, gravaram um disco ensinando receitas tradicionais de Minas Gerais. Sim. Esse conhecimento vem da casa de vocês? Sim, sim, claro. A minha mãe tanto era habilidosa na costura, quanto era no fogão. E a gente cresceu com fogão, como diz o mineiro, de lenha e não a lenha. Fogão de lenha, né? E ali ficava o dia inteiro um bule, né, com café quentinho. Torrava os grãos, moía, a gente acompanhava aquele processo todo. E tomava aquele café fresco, né? E quando acabava, já ia renovando, as linguiças dependuradas para poder defumar. Muitas vezes a gente ajudava a encher a linguiça, quando matava o porco. Mas a nossa parte mesmo era mais ir no pé de laranja e pegar os espinhos, né? Enormes assim, para furar as linguiças, né? Para poder, quando elas pendurassem, defumar. Tinha que ter os lugarzinhos para sair a gordura. Agora, Selma, tem uma coisa interessante da mamãe que a gente não pode esquecer, que a gente aprendeu muito à beira do fogão. A mamãe, ela usava o que tinha em casa, no quintal e tudo, parecia que ela criava uns certos, vamos dizer, remédios caseiros. Né? E nós, então, resolvemos recolher tudo isso e condensar. O primeiro livro de culinária foi mais simples, para a editora Nova Fronteira, A Cozinha Caipira de Célia e Selma. E tempos depois, como nós tínhamos muitas receitas recolhidas, e as pessoas falando, eu tenho receita da minha avó, tenho receita da minha... Bem, fizemos mais uma recolha e também da sabedoria popular. Ditados, trovas, adivinhas, provérbios. E dentro desse livro de culinária, do segundo, que se chama Do Jeitinho de Minas, que foi lançado pela editora Senac São Paulo, vai um caderno, A Boca do Povo na Cozinha. Onde a gente e um CD. Onde tem esses ditados, tem esses ensinamentos. Trovas. E um CD com 15 receitas cantadas. Por exemplo, aquele trava-língua, né? Aí tem por exemplo, você vai falar depressa. Se o papapá se papa, se o papapá se pão, o papa tudo papava, seria o papapapão. Fala, Tílio. Se o papapá se papa... Nem vou me atrever. Tudo isso é condensado no livro. Além disso, a gente era chamada para fazer programas de televisão, para fazer uma receita e tal, e sempre pediam para a gente cantar. Continua você que eu vou tomar uma água. Tinha pedido. E a gente cantava sempre o Ari Barroso, alguma música no nosso repertório. Até que,
Um dia, nós dois conversando em casa, nós podíamos fazer uma coisa que eu acho que ninguém nunca fez. Vamos pegar essas receitas, versejar, com rimas, né? Tudo com rima, e vamos transformá-las em música, porque é mais fácil de aprender, muito mais fácil. Né? Você aprende muito mais fácil, decora muito mais uma letra de uma música, com mais facilidade, do que um texto. E assim foi. Então, nós oferecemos para a editora. E foram 15 receitas cantadas. Mostra uma pra gente. Ontem já deixei de molho na tigela 1/4 de quilo de canjiquinha que lavei. Daquela que também é conhecida por quirela. Cortei em pedaços 1 quilo de costela. Com uma colher de alho e sal socado e cebola eu temperei. E pra esquentar numa panela o óleo eu coloquei. Aí vai. Ai, que E vai contando. Isso deu um prêmio para vocês, né? Sim. Acho que por causa prêmio. disso tudo, né? Esse trabalho que a gente misturou uma recolha, né, de uma culinária tradicional, típica lá do interior de Minas, de uma região. Na Zona da Mata. Da Zona da Mata, com o livro dessa sabedoria popular, que era até de tradição oral, né? Que foi passando de avó para neta, né? De avó para filha, de filha para neta. Os homens não tinham vez na cozinha naquele tempo. E, além disso, o CD. Então, quer dizer, é uma obra que engloba isso tudo. Chegamos na China para concorrer. 南非、巴西和法国的作者摘走，这些都是在当地非常畅销的书籍。 Nós concorremos com 17 países nessa categoria, culinária regional, e ganhamos o prêmio. Parabéns, meninas, parabéns. Obrigada. Gourmet World Cookbook Awards. Temos mais um importante depoimento agora. Um ex-aluno. Você já sabe até quem é. Não? É de uma de vocês. Olha lá. Célia e Selma, pô, essa dupla realmente é do coração, essas irmãs queridas, né? A Célia foi também a professora ali, logo no começo da vida, ali na primeira infância, né? Aquela coisa de primário. Então as memórias vêm desde essa época, né? E elas sempre foram muito amigas do meu pai, né? Acho que desde que elas chegaram no Rio, eles acabaram se conhecendo e começaram uma amizade que foi até o final da vida, né? Então a Célia e a Selma são muito queridas. Recentemente a gente teve juntos, eu participei de um DVD com elas, foi muito bacana poder cantar com elas, né? Me apresentar ao lado delas, já que eu as conheço há tanto tempo, né? E elas têm essa coisa da cultura, das raízes mineiras, né? Eu tenho um maior carinho, uma admiração e me sinto muito à vontade em poder estar aqui gravando esse depoimento para essas irmãs queridas, essas tias queridas. Vida longa, saúde, amor e muita música. Um beijo. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Canta que amanhece o dia pra se cantar. Simoninha. E esse momento lindo foi a comemoração de 50 anos de carreira. Como dupla. Como dupla, né? Como dupla. E esse show foi no Teatro Itália, produzido pelo Daniel Amabile, e foi um show que, olha, empolgou muito, porque foi vamos dizer assim, uma volta a essa vida nossa dentro da música. A história que renasceu, né? Que voltou. E depois ele foi transformado, né? Num CD também. Então, a gente, além desses vídeos, nós temos um CD que foi lançado pela Quarup. Havia um convite ou uma coisa ou outra, a gente ou então achava que era o momento de fazer. A carreira artística, às vezes cada um toma um caminho e fica o afeto e fica aquela coisa dentro, mas às vezes você não cruza com as pessoas, não é? Então, quando você vê um depoimento, o Giuseppe, por exemplo, há um tempo que a gente não viu o Giuseppe, só pela televisão, pelo teatro. Então, é muito bom, porque isso aí renova o amor, a emoção. A gente está realmente... Eu estou aqui me contendo, porque realmente estou muito emocionada. Um prazer, eu também. Uma coisa linda estar aqui. Que homenagem linda. A gente fez 80 anos cada uma, né? Claro.
160 aqui, né, se somar. E bem vivas. Bem vivas, né? A Martinha, homenagem a Martinha, a Luiz Vieira, a Ivone Cury. Produções do Thiago Marques, né? Tem mais um que está faltando, peraí. Vocês falaram do Thiago Marques, ele também mandou um depoimento. Mesmo? Que legal. Falar da Célia e Selma é falar além das grandes cantoras, das grandes artistas que elas são, é falar do ser humano lindo que elas são, as pessoas, dessa coisa que elas têm, assim, que elas são envolventes, como ser humano mesmo, como irmãs, como amigas, dentro do círculo de amizade que elas têm, tanto no meio artístico, fora do meio artístico. Eu acho que elas representam assim, uma coisa muito linda de brasilidade, no jeito artístico e no jeito de ser, como brasileiras. Eu adoro Célia e Selma, eu acho assim que como artistas elas têm um leque de possibilidades, elas podem fazer de tudo, elas se comunicam bem, elas cantam bem, não tem muito o que falar, porque realmente são artistas maravilhosas. Mas o que me apega mesmo a elas é sobretudo o ser humano lindo que elas são. São pessoas da mais alta qualidade, são inteligentes, são envolventes, enfim, uma rasgação de seda danada só para dizer que eu amo vocês. Um beijo. Ainda canta um passarinho e me faz lembrar sozinho aquele dia com você. Renato, que bacana. Meninas, infelizmente o nosso tempo acabou, foi uma conversa tão gostosa, tão agradável, cheia de casos tão curiosos. E agora eu estou sabendo que vocês prepararam uma surpresa para nós, né? Ah, é. Cantor tem que cantar, né? Não é? Mas antes eu queria dizer que nós estamos muito felizes também por ter participado do documentário sobre Juscelino Kubitschek, onde a gente dá o depoimento, né? Porque nós tivemos 2 vezes com ele. Então, nós vamos para a música depois, é isso? Vamos para a música. Vamos um folclore mineiro, pode ser? Tá bom. Então tá bom. Muito obrigado para todos que acompanharam o nosso programa até agora, né, Cris? É isso, e a gente fica por aqui com Célia e Selma e se vê no próximo domingo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Tá. Deus te salve, oh casa santa, onde Deus fez a morada, onde mora o cálice vento e a hóstia consagrada, lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 aos pés da lua, Nossa Senhora no meio é melhor do que nenhuma, lá no céu e cá na terra, ela seja a nossa guia, lá no céu e cá na terra, ela seja a nossa guia. Que seja a nossa guia.